Equidade no design organizacional é o tema do nosso Consulta Aqui de hoje. Me chamo Felipe Ferretti e estamos aqui novamente nesse auditório maravilhoso da Unimax. Lembrando que Unimax, seu futuro é na prática. Vamos deixar aqui embaixo o link para você olhar todo o catálogo de cursos que eles oferecem, tá? E Taveira, roda a vinheta! Fala pessoal, Consulta Aqui na área novamente. Dani Branca me ajudando como sempre. Isso aí, mais vamos uma. Lá, Dani? Bora, vamos mais nessa. Um? Mais um. Dani, o seguinte, equidade no design organizacional, né? Essa equidade está muito em alta, né, nesse ano, né? É um assunto muito bem falado, então é possível? Boa questão, Fih. Pra gente começar falando, né, sobre isso, como você disse, é um tema que está bastante em alta, né? A gente quer só relembrar aqui, né, a importância, né, para que vem a equidade quando a gente fala nessa questão de estruturação e a importância dela, né? Então, o assunto vem porque é necessário, né? Então, precisou ter uma lei para tratar o tema, né? Mas, então, a intenção aqui é promover a justiça, né? Então, acho que o foco primordial quando a gente fala em equidade é isso, né? Promover justiça, motivação. A gente precisa pensar em tratar as posições de forma semelhante, então as funções semelhantes elas devem ser identificadas e reconhecidas de forma coerente, né? Então quando a gente fala em equidade isso é importante e também a questão da clareza. Então a gente precisa demonstrar isso de forma clara para todos os colaboradores. Eles precisam entender como é que funciona essa estrutura. Isso precisa ser divulgado. Então quando a gente fala em equidade esses são os pontos primordiais que a gente gostaria de trazer aqui para dar uma pautada aqui dentro do desenvolvimento que a gente vai falar. Em design organizacional, o que você pensa, né, nesse processo de construção? Então, falamos sobre isso. Quando a gente fala em processo de construção, a gente precisa, primeiramente, falar do diagnóstico. Então, acho que ter um diagnóstico dessa estrutura, da sua estrutura, como que ela funciona, hoje é importante. E aí a gente tem um diagnóstico, né, Fih? Que a própria Carreira Miller faz um diagnóstico como esse, né? Exatamente. Quando saiu, né, a Lei 14.611, se não... Né, não me falha a memória. Não me falha a memória. E aí nós rapidamente criamos esse diagnóstico, né, de equidade, onde a gente consegue trabalhar, né, e entregar as informações para os nossos clientes da forma que o governo quer que seja analisada, né? Para que eles tenham um direcionamento, né, do que fazer, né, e como eles estão e o que fazer frente ao cenário, enfim, particular deles. Então nós temos sim, nós podemos ajudar, né, as pessoas, né, com esse diagnóstico. E vou aproveitar, inclusive, para deixar o link na descrição, caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso diagnóstico de equidade. E, Dani, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, né, assim, quais as possibilidades de eu trabalhar com a equidade também no meu design, né, na minha estrutura. Perfeito. Bom, então falamos sobre ter esse diagnóstico, entender onde você tem essas oportunidades aí de disparidade, de discriminação, qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente vai para o processo de construção. Então, primeiro, a gente precisa ter uma metodologia para fazer essa construção dessa estrutura de cargos. Vou voltar daqui a pouquinho na metodologia, mas vou seguir nesse passo a passo, tá? Então, metodologia, depois a gente precisa fazer a definição de faixa salarial, a gente precisa fazer a comunicação, a gente já falou bastante sobre comunicação, vários outros vídeos aqui também falando sobre a importância de ter essa comunicação, desse trabalho feito, né, dessa organização, e depois monitorar e revisar sempre que necessário toda essa estrutura que vai ser montada. Então, dentro de um processo, essas seriam as etapas. Mas vamos voltar lá para forma, para metodologia em design organizacional, porque a gente tem sim algumas oportunidades, algumas coisas que a gente já olhava antes, mas que agora tem uma força muito maior, e eu vou começar falando sobre isso. Vou trazer o exemplo aqui do auxiliar e do assistente. São cargos comuns nas estruturas das empresas. Vamos usar o auxiliar administrativo aqui. O que acontece é que em muitos casos a gente encontra o auxiliar júnior pleno sênior, ou o próprio assistente, 1, 2 e 3. E essa é uma posição que a gente sempre, classicamente, dentro das estruturas que a gente estuda e analisa, a gente não indica que tenha famílias de cargo. É uma posição bastante operacional, é difícil a gente criar essa diferenciação. Então, quando a gente coloca um júnior pleno sênior, 1, 2 e 3, eu já estou criando uma hierarquização
que de fato eu não consigo justificar na prática, entende? Então isso já infringe a própria questão de equidade, ela já passa a tomar uma força ainda maior. Então se antes a gente já não via justificativas para isso acontecer, agora mais ainda a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então esse é um primeiro exemplo. Então esse olhar no detalhe para essas famílias de cargo é importante. A gente só pode ter onde de fato a gente tem uma diferença por complexidade, tá bom? Perfeito. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui são os cargos voltados ao PCD. Então, é bastante comum a gente, né, graças a Deus, aí isso é uma boa notícia, né, a gente vê as empresas se movimentando para trazer esse público para dentro da organização, mas algumas vezes desnecessariamente, porque pode ter situação que é necessária a gente ter um cargo muito específico para o PCD por conta daquela limitação, ele não consegue desenvolver todas as atividades de uma forma completa como outros colaboradores fazem aquilo. Mas eu quero chamar a atenção porque muitas vezes a gente limita ele deixando um cargo específico para enquadrar o PCD. Por que isso? Vamos levar esse raciocínio, né? Será que ele não tem realmente uma oportunidade de crescer dentro da estrutura, dentro daquela trilha de carreira como todos os demais colaboradores? Por que tem um cargo específico só para o PCD? Então isso também é um tema, um ponto importante para a gente pensar do ponto de vista de equidade. Então, cuidado com isso, né? Será que realmente eu preciso ter um cargo específico, né, para eles? Então, fica esse raciocínio aí também para o pessoal pensar. Cargos desnecessários, duplicados, isso certamente vai dificultar a questão da equidade. Então, quando a gente fala, eu estou restringindo, né? Eu tenho que tomar um cuidado ainda maior quando a gente olha do ponto de vista de equidade. Então, é importante que eu, de fato, tenha cargos onde realmente é necessário. Eu elimino qualquer situação de duplicidade de atividade, duplicidade de cargos, tá bom? Questão demográfica, a gente fala bastante no diagnóstico, né, de homem versus mulher. Vocês trabalham também isso no design? Boa. A gente tem começado a trabalhar, né? Essa é uma novidade aí que a própria Lei da Equidade tem trazido isso, né? Então, tem projetos que a gente precisa, e aí tem muito a ver com como a empresa quer tratar tudo isso, né? Mas talvez está começando ainda embrionário e a gente vai começar a encontrar isso mais frequentemente. Mas a gente usando o artigo A no final de alguns cargos. Então, por exemplo, né, coordenador, a gente usa um artigo A ali no final daquele cargo, na nomenclatura, supervisor, enfim, todos esses nomes que vêm do gênero mais masculino, né, e a gente usa esse artigo A no final já para dar essa ideia de que não tem nenhuma limitação, né, não tem nenhum viés dentro dessa estrutura que a gente está formando. Então, esse também é um ponto bastante legal, assim, que tem trazido como novidade essa questão da equidade, tá bom? Dani, aproveitando o seu gancho, é bom a gente frisar aqui que a gente fala bastante aqui de equidade, né? Mas deixar claro que é a forma que ficou popular, né, no meio, inclusive, do RH, no meio de remuneração, como a gente trata isso. Mas a Lei 14.611 é a lei da igualdade salarial em critérios remuneratórios, tá? Então, só para deixar bem claro aqui que a lei é sobre a igualdade salarial, mas a gente está falando bastante sobre equidade aqui. É por isso que nessa questão da equidade, né, eu tratei aqui outros exemplos, né, como por exemplo o PCD, mas classicamente quando a gente fala em equidade já se pensa em gênero, né, porque foi altamente discutido sobre isso, mas não é somente sobre isso, né, mas é tratar de forma ampla todas as necessidades que a gente tem dentro das diferenças, né? Perfeito. Maravilha. Bom, então retomando, Fih, a gente falou aqui dos cargos limitando pessoas com deficiência, que essa é uma preocupação, a gente precisa prestar atenção nisso. Falamos do artigo A, para não ficar o gênero ali masculino ou feminino para os cargos, então essa é uma outra preocupação. E também um outro ponto aqui é a gente diferenciar cargo da vaga, né? Então, por exemplo, a gente é importante que tenha as vagas afirmativas, que a gente tem encontrado isso, acredito, e tomara que seja cada vez com maior frequência, mas a gente não precisa levar isso para o cargo. Exemplo, vamos imaginar um cargo de analista de negócios e eu coloco analista de negócios LGBTQIA+. Eu estou limitando a esse público e isso é a vaga. Então eu posso ter o cargo analista de negócios, mas eu tenho uma vaga afirmativa para o que eu precisar ou para o que eu quero naquele momento na minha organização, entende? Então isso também é importante, né? Então os cargos a gente sempre tem que pensar em não colocar
paredes entre eles, essas limitações. É isso que a gente tem que pensar, né? Então a gente tem que abranger. O cargo abrange. A vaga vai te direcionar. Vai direcionar para o que você gostaria naquele momento. Exatamente, exatamente, para os programas que eu estou desenvolvendo e tudo mais. Bom, então falamos aqui de várias coisas dentro desse processo de construção do design organizacional preocupado com equidade. Então a gente tem muita oportunidade com relação a isso. Como eu disse também lá no início, algumas dessas ações que a gente toma nesse desenvolvimento do design, a gente já fazia, né? Já era um processo que havia já essa preocupação. Então, ter cargo que realmente não tem uma duplicidade de atividade, essa questão que eu trouxe do auxiliar com júnior, pleno e sênior, tudo isso a gente já se preocupava antes. Mas agora isso toma força, uma força maior ainda, e a gente abre esse leque, precisando pensar em mais detalhes aí, ter esse cuidado que é importante para o nosso momento. Bacana, Dani. Agora falando um pouquinho de impacto, né? Todas essas ações geram um resultado positivo para a minha, né, companhia, como, por exemplo, redução de turnover, melhoria da minha moral no mercado, vamos falar assim, né? Da própria marca, né? O reconhecimento. De como as pessoas veem a minha Sim. marca. Então, isso também pode agregar, né, nessas questões? Certamente, né? Falando em marca, né, a gente fala que hoje não são mais as empresas que escolhem os colaboradores, mas sim o contrário, né? Então, a partir do momento que isso é relevante para o teu negócio, já dá uma outra mensagem para o mercado, para as pessoas que estão à procura de vagas e de oportunidades. Então, certamente, aí a gente vai falar de turnover, a gente vai falar de produtividade, das pessoas estarem mais engajadas, de ter uma estrutura justa. Então, acho que essa é a palavra, é justo para todo mundo, né? Então, certamente, acho que como resultado desse olhar, dessa preocupação, dessa criação, colher esses frutos, que certamente é super importante aí para a empresa e para os colaboradores. Show de bola, Dani. Muito obrigado pelas explicações. Espero que vocês aí tenham gostado também. Curte nosso vídeo, compartilha. Conta pra gente aqui embaixo como que é aí na sua empresa com relação, né, à equidade ou à igualdade salarial, né? Então, fico aguardando os comentários aqui embaixo e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.